Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos começar a apostila 3, capítulo 9, colonização espanhola e inglesa na América, ok? Eu queria que vocês prestassem atenção, em primeiro lugar, na imagem dessa página aqui, ó. A imagem da página de abertura, ela retrata a exploração dos povos nativos da América pelos espanhóis. No primeiro plano, pode-se ver nativos sendo negociados, o que é possível perceber porque um dos espanhóis está recebendo moedas de outro. Outro nativo está sendo torturado ao lado da cena de negociações. Ao fundo, vários indígenas estão carregando toras, derrubando árvores e minerando. Em relação aos dois grupos nativos e europeus, os seguintes temas podem ser explorados. As expressões faciais, né, que vocês notem aí com os espanhóis, com semblante maldoso, e nativos com expressão desolada. E os tons de pele também, a postura, e os objetos associados a cada um. Hernán Cortés, o conquistador espanhol, é um dos envolvidos na destruição do Império Azteca. Ele aparece duas vezes aí na imagem. Na esquerda, próximo a um padre, e no centro, negociando com outros europeus. Em ambas representações, Cortés é retratado como uma figura grotesca, o que pode representar a característica corrupta do conquistador. Do lado esquerdo é possível ver um padre lendo um livro, possivelmente a Bíblia. Ressalte que tanto animais como nativos foram representados como um rebanho submetido aos desmandos dos europeus. Na paisagem é possível perceber a devastação da natureza com a chegada dos espanhóis. Árvores sendo derrubadas e a terra sendo escavada, ok? Então, observe na de vocês também, quando vocês estiverem olhando, observe isso que eu falei para vocês. Na página 4, organizando a história, observe o mapa da página 3. Em seguida, pesquise os nomes dos atuais países que foram colônias espanholas até meados do século XIX. Então, nós temos a América do Sul. Na América do Sul, nós temos Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. E na América Central, nós temos Belize, né? Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá e Nicarágua. Além de algumas ilhas do Caribe, como Cuba, São Domingos, né? Dividida entre o Haiti, e República Dominicana, Porto Rico. E na América do Norte nós temos o México e oeste dos Estados Unidos. Conquista dos astecas e dos incas. Nós já vimos a história dos astecas, já vimos também a história dos incas. Os espanhóis, eles iniciaram o processo de conquista pela região do Caribe entre 1508 e 1511. As ilhas de Porto Rico, Jamaica e Cuba foram dominadas pelos espanhóis. A partir desses pontos, os navegadores espanhóis conseguiram contornar o continente e chegar ao Oceano Pacífico em 1513. Eles exploraram a região do Rio da Prata em 1516. Em 1519, atraído pelas notícias sobre riqueza do Império Azteca, o militar Hernán Cortés investiu na conquista desse império, que corresponde a uma parte do atual território do México. Esse processo foi concluído em 1521. Numericamente menor, o exército de Cortés soube aproveitar as vantagens de que dispunha, com uma frota de 11 navios, 600 canhões, 16 cavalos, 2 intérpretes e 600 soldados. Armas de fogo, armaduras, os cavalos e dos cães ferozes. O explorador fez uso das intrigas existentes entre tribos
descontentes com a dominação asteca para instigar uma luta interna. Quer dizer, ele primeiro fez com que ele jogou um contra o outro. Quer dizer, depois que eles estavam em desarmonia, ele se aproveitou disso para ele dominar aquelas terras, gente. Um outro fator importante, a vitória espanhola, foi a disseminação das doenças. Quer dizer, eles trouxeram doença da América, os índios não eram acostumados com aquele tipo de vírus ou bactérias e acabaram pegando. Como eles não tinham imunidade, muitos deles acabou morrendo. Francisco Pizarro chegou a Cusco, capital do Império Inca, em 1532. Sua chegada se deu logo após uma disputa pelo poder entre os irmãos Huáscar e Atahualpa. O Império Inca estava dividido e era governado por Atahualpa, com 180 homens e 27 cavalos. Pizarro se aproveitou das disputas internas pelo poder e do uso de armas de fogo pelo exército espanhol para dominar e conquistar as principais cidades incas. Pizarro fundou a cidade de Lima em 1535 e continuou sua campanha de conquista. As forças incas tentaram retomar Cusco, mas foram derrotadas por Almagro. Quer dizer, o que a gente tem que prestar atenção é que todas essas cidades onde os espanhóis conquistaram, já havia pessoas lá dentro. Quer dizer, uma conquista cheia de pessoas que já moravam na terra, que já tinham seus costumes, que já tinha a sua origem. Quer dizer, todas elas foram conquistadas por ganância, porque eles queriam ouro, eles queriam pedras preciosas, eles queriam riquezas daquelas regiões. Aqui, leia a citação a seguir sobre as conquistas espanholas na América. Coloque verdadeiro ou falso. Essa daqui eu vou corrigir com vocês, porque aí a gente não fica com essa pendência. Então, a A é falso, a B é falso, a C é verdadeiro, a D é verdadeiro e a E é verdadeiro. Na página 7, administração espanhola na América. Quer dizer, a partir do momento da conquista, eles começam a administrar as cidades que já existiam. As colônias espanholas na América eram consideradas propriedades pessoais do rei da Espanha. A monarquia espanhola impôs um rígido controle administrativo e fiscal sobre a região. O território americano que coube à Espanha foi dividido em capitanias gerais e vice-reinos. Os capitães gerais e vice-reis eram escolhidos pelo governo espanhol para comandar esses territórios, devendo obediência e lealdade aos reis espanhóis. Inicialmente, a exploração dos metais preciosos na América foi deixada a cargo de particulares, os adelantados. Eles deveriam pagar impostos referente a 1/5 de todo o metal explorado para a coroa espanhola. E dela, eles recebiam o direito de fundar cidades, catequizar os nativos, construir fortalezas, comandar exércitos e impor leis. Quer dizer, era como se fosse um poder delegado a outro, e ele passar a ter uma condição muito melhor do que ele tinha. Conforme a exploração se intensifica, a administração colonial deixou de ficar apenas a cargo dos adelantados e foram enviados para a América os chapetones, funcionários da coroa que se encarregavam da administração dos territórios. Eram eles que fiscalizavam as atividades dos espanhóis na América. Os chapetones, eles eram subordinados aos vice-reis. Estima-se que 30 mil toneladas de prata foram extraídas apenas das minas de Potosí. O trabalho nas minas profundas dos Andes, onde o ar é rarefeito e provocava doenças pulmonares graves. Em Potosí, a prata levantou templos e palácios, mosteiros e cassinos. Foi motivo de tragédia e de festa, derramou sangue e vinho, incentivou a cobiça e gerou desperdício e aventura. Quer dizer, mas quem acabava pagando eram os antigos habitantes dali, que era comandado por essas pessoas que tinham vindo da Espanha. Ainda na primeira metade do século XVI foram criados órgãos administrativos nas colônias.
O mais importante deles era o Conselho das Índias, de 1524. Ele era responsável por elaborar leis, aplicar a justiça e designar os funcionários públicos que seriam enviados para a América. A esse conselho se submetiam todos os outros órgãos. E para fiscalizar o trabalho dos vice-reis e dos capitães gerais, o Conselho das Índias autorizava a formação de audiências e enviava aleatoriamente visitadores para inspecionar, quer dizer, aparecia como se fosse um inspetor para vistoriar se realmente eles estavam fazendo e não estavam roubando da coroa. As maiores autoridades governamentais das colônias eram os vice-reis e os capitães gerais. Na cidade, os órgãos responsáveis pelas funções judiciais e administrativas eram os cabildos, que funcionavam como câmaras municipais, controladas pelas elites locais. Os crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América, poderiam participar dos cabildos. Os demais cargos eram ocupados exclusivamente por pessoas nascidas na Espanha. O controle econômico era realizado pela Casa de Contratação. Nela era estabelecida a frequência com que os navios partiriam da América e a qual porto se dirigiriam. Esse órgão definiu o regime do porto único, ou seja, as embarcações que transportavam riqueza das colônias americanas deveriam se encaminhar ao porto de Sevilha e posteriormente ao de Cádiz. Elas não podiam se dirigir a outros portos europeus. O objetivo era combater a pirataria e o contrabando de metais preciosos. Porque naquela época tinha navios piratas. Como eles sabiam que saía com grande carregamento ou de ouro, ou de prata, ou de outras pedras preciosas, esses piratas, eles acabavam interpelando esses navios e roubando o conteúdo dele. Aqui, organizando a história, o mercantilismo regia a política econômica de maior parte dos países europeus do século XVI. Diante disso, pode afirmar que as colônias da América tinham a função de aumentar a riqueza de suas metrópoles, promovendo metais preciosos que geraria uma balança comercial favorável. A resposta é B, de bola. E o trabalho nas colônias espanholas? Até a chegada dos espanhóis, os habitantes da América mantinham a propriedade das terras nas mãos do Estado, e ao qual concedia direito de uso delas mediante a pagamento de impostos. Os espanhóis, eles implantaram também a lógica mercantilista na produção agrícola, concentrando as terras nas mãos de alguns proprietários, fato que disseminou a fome entre muitos indígenas. As formas de trabalho impostas aos ameríndios eram variadas. As mais conhecidas foram a encomienda e a mita. A encomienda era um sistema onde os indígenas da América deveriam cultivar alimentos e, em troca, os espanhóis se comprometiam a catequizá-los e protegê-los. Nossa, é uma coisa assim bem legal, né? Você produz e ele te catequiza. A mita, também chamada pelos espanhóis de repartimento de trabalho, que é a repartição do trabalho, forma de trabalho semelhante à prática pelos incas e astecas, antes da conquista espanhola. Consistia na demanda de mão de obra indígena para o trabalho das minas e em grandes obras públicas. Os maus tratos sofridos pelos ameríndios em decorrência das condições do trabalho causaram a morte de muitos deles, contribuindo para a diminuição da população nativa da América. A escravidão africana também foi praticada nas colônias espanholas, sobretudo no Caribe. Porém, o recurso à mão de obra africana ocorreu principalmente em regiões nas quais os espanhóis não podiam explorar o trabalho indígena. Então, quer dizer que, além dos indígenas, com o tempo, acabou vindo os negros para colocar. A imposição da religião cristã também foi um recurso de dominação usado pelos espanhóis. Então, eles não podiam praticar, eles perdem as suas religiões e teriam que ser adepto ao catolicismo. Foram construídas chamadas missões ou reduções, comunidades nas quais os indígenas viviam de acordo com os europeus, sem direito à sua religião.
ok? Aqui tem interpretando o documento, vocês podem fazer e a gente na próxima aula continua com Sociedade Colonial Espanhola.